Acho que eu vou abrir a janela da minha caverninha. Ficou melhor a iluminação. Eu tava conversando com uma seguidora no Instagram esses últimos dias e eu acho que uma das coisas que as pessoas que estão começando a ler ou tentando adquirir o hábito da leitura mais se questionam é sobre como ser constante. Como ler todos os dias, como não abandonar os livros, como fazer isso parte realmente da sua vida. E eu não tenho uma solução prática, assim, sabe? Hoje a leitura ela é um grande hiperfoco meu, além disso, ela virou parte do meu trabalho. E isso tem sido algo muito presente, principalmente nos últimos 3 anos. Vocês sabem, a gente já tem vídeo por aqui que eu conto a minha história de como eu me tornei leitora. Mas, em última instância, é algo que eu faço por muito prazer. Então, entre ficar no Instagram ou assistir um filme, assistir uma série, eu sempre prefiro ler alguma coisa. Meu marido tá começando aos poucos a se tornar um leitor. E ontem à noite foi até engraçado, foi gostoso, assim, porque ele terminou o trabalho e daí ele falou: eu quero descer, né? Ler um pouquinho. Eu falei: ah, vá lá. E daí ele leu um pouco do livro dele, e daí eu desci e li um pouco do meu. Normalmente a gente desce e vai assistir alguma série que a gente tá acompanhando. Nós estamos acompanhando agora The Big Bang Theory. É a primeira vez que ele tá assistindo também. Eu perdi as contas e quantas vezes eu assisti. E agora, entendendo um pouco do aspecto de eu ser autista, eu entendo muito mais o Sheldon, por sinal. Mas é algo que ele tá incluindo aos poucos na rotina dele e eu vejo que outras coisas chamam mais a atenção dele. E tá tudo bem, não tenho certo, não tenho errado. Mas o que eu posso comentar é sobre a falta de foco que eu tenho, por exemplo, na dieta, principalmente nos dias que eu não estou tão bem, que eu estou tão cansada e que as coisas não estão ali funcionando como eu gostaria. Então, nesses dias é muito fácil eu ceder para as coisas que são mais palatáveis. E a gente pode fazer um paralelo aqui que ler para algumas pessoas não é aquilo que vai dar ali a maior satisfação, o maior prazer, mesmo que a pessoa tenha o interesse nisso, mas rodar o Instagram, o TikTok dá muito mais dopamina para o nosso cérebro do que ler, principalmente você é uma pessoa que está adquirindo esse costume da leitura ainda. Então, tem dias que eu não consigo seguir a dieta. Hoje é um daqueles dias que, por sinal, eu estou pensando em descer e fazer um grande bolo de chocolate, sabe? Com bastante calda, aquela calda de brigadeiro, bem gostoso. Esse tempinho frio não contribui nada também para isso. Mas em última instância, se eu for olhar de forma bem objetiva, bem prática, eu sinto que a minha motivação em ter um corpo fitness, um corpo malhado e tudo, ele é muito menor do que eu ceder às outras coisas. Então, se eu puder ficar em casa no sofá, eu vou ficar. Se eu puder não fazer uma bike, para não sair correr essa semana, minha justificativa está sendo que está chovendo, mas eu também não estou fazendo bike em casa. Mas tudo bem. Então, não são coisas assim que eu estou 100% motivada, 100% engajada, que eu sinto que eu não rompi ainda aquela barreira de tornar esses hábitos algo prazeroso para mim. Eu acho que faz parte. Acho que faz parte, eu vejo que com muitas pessoas isso vem com o tempo, para outras pessoas isso não vem, mas que entra às vezes muito mais com o aspecto de obrigação. Obviamente que o que a gente puder fazer para nossa vida que seja um pouco mais prazeroso, que seja um pouco mais satisfatório, é melhor. Ok, que algumas coisas nós temos que fazer porque a gente tem que fazer, somos adultos e para sermos adultos funcionais a gente precisa. E a leitura, eu acho que em alguns momentos ela pode entrar assim como uma obrigação para as pessoas, mas eu fico muito feliz quando isso se torna realmente um prazer. Eu acho que é normal, gente, essa inconstância. Tem um aspecto de que as pessoas acham que o que é constante é aquilo que acontece todos os dias, mas eu mesma que trabalho com um canal, com Instagram, com clube de leitura, eu não leio todos os dias, gente.
já passou aí 2, 3 dias sem eu ler, e daí eu tiro um dia só para colocar em ordem as minhas leituras, só para fazer tudo que eu preciso ali com os meus livros, fazer as pesquisas, mas porque às vezes a rotina acontece, a vida acontece e não tem como a gente colocar isso em prática, isso que é algo extremamente prazeroso para mim, e eu priorizo isso em detrimento de tantas outras coisas. Então, seja mais gentil com você. Não é todos os dias que a gente vai conseguir ter essa meta. Se bem que às vezes eu preciso também um puxão de orelha quanto à minha dieta. Também minha nutricionista está aí para isso. Mas a constância, em última instância, é fazer o que a gente pode nos dias que a gente pode, e não desistir do processo. Você ler ou fazer dieta por 1, 2 dias é muito melhor do que você não fazer ao longo de todo um ano. Então, todo pequeno passo, toda pequena ação, eu realmente acredito que faz diferença. Você não lê um livro sem passar pela página 1, pela página 2, pela página 3, então não tem como a gente querer atropelar o processo também. Então fica aqui o meu lembrete para que vocês sejam um pouco mais caridosos com vocês mesmos, e se precisarem às vezes de um puxão de orelha, tem aquele amigo próximo de você que sabe que você sim está arranjando uma boa desculpa. Eu tenho meu nutricionista e o meu marido que às vezes fala: amor, saímos aqui muito do plano, vamos recalcular a rota, e a gente recalcula. O que importa é a intenção no processo.